Olá, coders! Meu nome é Zili. Fala, coders. Meu nome é Emerson. Hoje estamos aqui com mais um vídeo explicando um pouquinho mais sobre teorias, né, no mundo da programação. E hoje a gente vai explicar sobre o conceito de array, né, que ele é uma estrutura de dados que a gente tem dentro das linguagens de programação, que mais pra frente a gente vai explicar algumas outras estruturas de dados. E hoje a gente vai começar explicando sobre como os arrays funcionam. Exato. Bora lá. E aqui a gente tem um conteúdo que a gente vai apresentar hoje. Primeiro sobre o que é o array, né? Fazer meio que uma definição breve. A gente vai colocar alguns tipos de dados que são aceitos no array, né? Que você pode usar para poder manipular. As declarações que a gente pode fazer com o array dentro das três linguagens que a gente está trabalhando aí no longo do canal. Funções que tem para manipular os arrays dentro de cada linguagem, a diferença de array uni e multidimensional, e depois a gente vai mostrar dentro das IDEs, né, os exemplos de sintaxe em cada linguagem. É isso aí. Então vamos lá. O que é um array? O array é como se ele fosse um conjunto de elementos, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer um array de inteiros, que é o nosso exemplo. E aí, quando a gente tem um array de inteiros, a gente tem um conjunto de inteiros. Essa é a ideia. E aí a gente coloca um tamanho, por exemplo, o que a gente tem no exemplo, 10. Então a gente tem um conjunto de 10 elementos e esses 10 elementos têm que ser inteiros. Né? Nosso exemplo aqui a gente tem que ser inteiros. E aí quando a gente coloca igual, né, que na verdade é o recebe, e aí a gente abre chaves, coloca o zero e fecha chaves, a gente está falando o seguinte, que nesse nosso array de 10 elementos, todos eles vão ser zeros. E aí a gente tem a representação dele aqui, ó, de 0 a 9. Por que de 0 a 9? Porque quando a gente está trabalhando em computação, a gente acha que explicou isso aí no primeiro vídeo, os nossos índices, eles não começam nos números como a gente vê normalmente, de 1, 2, 3, 4. A gente começa no zero. Então, nosso primeiro índice é o zero. E aí, se a gente contar de 0 a 9, a gente tem os 10 elementos que a gente já havia pedido quando a gente declarou o array. E aí a gente vê ó, que de 0 a 9 a gente inicializou ele com zero, que foi justamente o que a gente fez. Exatamente. Agora a gente vai explicar um pouco sobre os tipos de dados que você pode trabalhar no array, como o Emerson explicou. O array ele é um conjunto, né, de variáveis que, dependendo do tipo que você vai trabalhar, é o conjunto que você vai poder manipular, né? Então, a gente colocou aqui um exemplo da linguagem C, porque em questão do Java e do Python é um pouco diferente sobre como a gente trabalha com esses tipos de dados. Então, por exemplo, a gente pode ter um array que é relacionado a números inteiros, um array que é relacionado com float, né, números decimais, um array de caracteres, um array de long, que o long é um número decimal, porém ele aceita um pouco mais de casas decimais. O double também, ele aceita o número decimal, porém com maior tamanho, que nem vocês estão vendo aí, que tem na tabela explicando o tamanho em bytes. A string, que a gente vai explicar num outro vídeo sobre o que é caractere string, ela é indefinida porque depende é, é, de quantas strings você vai ter dentro do seu array, né? E o short. E ali do lado, quando a gente coloca o porcento ali, a gente tem a formatação que você está trabalhando. Então, por exemplo, de como você vai ler esses dados, qual nomenclatura você usa, né? Por exemplo, a gente viu nos vídeos anteriores que, por exemplo, quando você quer ler um número inteiro, você usa o porcento dele. No float você usa o porcento f e assim em diante para os outros tipos que a gente colocou aí na tabela. Exatamente. Então vamos lá para os tipos de declaração que a gente pode fazer usando o array. A gente separou aqui nas três, né? Nas três linguagens que a gente está usando, em C, Java e Python. Então em C, primeiramente a gente coloca o tipo do array, que pode ser inteiro, float, um string, por exemplo. E aí a gente coloca o nome do array. Então, sei lá, a gente pode ter um array de inteiros, que como a gente teve no exemplo anterior, int, e aí a gente coloca o nome do array de A, e aí dentro desse colchete a gente coloca o tamanho. Então, por exemplo, a gente coloca um int A e 10, né? Que foi o exemplo que a gente tinha. E a gente colocou e declarou então um array de inteiros de tamanho 10. E a gente pode fazer o mesmo jeito, só declarar o tamanho e acabou. Ou a gente pode fazer, que nem no exemplo passado.
A gente pode colocar o nome, declarar ele e já começar a colocar os valores. Então, por exemplo, int A de 10 e a gente coloca os 10 valores, tipo 0 a 9, por exemplo. Em Java, a gente tem esse mesmo exemplo que a gente teve acima, porém com algumas diferenças que a gente vai ver quando estiver estudando a sintaxe. Mas também a gente tem um outro tipo, que é o array list, que ele funciona de uma maneira diferente dos tipos de array. Ele é como se ele fosse um array de listas. É como se a gente tivesse é, os elementos, mas tivesse como uma lista de elementos. Como se fosse uma caixa, e dentro dessa caixa a gente tivesse vários elementos. Então a gente vai explicar certinho na sintaxe como é que a gente funciona. E a declaração dele é dessa maneira: a gente coloca array list, e a gente tem que fazer o import da array list também quando a gente está trabalhando com ele em Java. E aí a gente coloca o tipo do array, por exemplo, a gente pode ter um array list de strings, de int, de float, no caso a gente pode usar muito double também em Java. E aí a gente coloca o nome do array e a gente dá um new. Por que único que a gente dá um new? Porque a gente vai criar um novo objeto array list. Então a gente coloca esse new e aí a array list aí a gente fecha, abre e fecha o sinalzinho de maior a menor e abre e fecha parênteses. Esse new a gente também vai usar quando a gente está declarando os arrays normais, que nem a gente fez em C. A gente também usa o new. Em Python bem mais simples. A diferença de sintaxe que a gente encontra de C em Java para Python é uma coisa meio que muito diferente. Então a gente só coloca o nome do array, sei lá, A, recebe e aí a gente já pode colocar os valores dentro do colchete. Por exemplo, Exatamente. 1, 2, 3 ou então as strings, né, abacate, melancia. E a gente pode colocar vários valores. E além disso, no Python, se você quiser, você pode criar um array e dentro desse array você ter mais de um diferente tipo de valor. Então você pode ter um inteiro misturado com uma string, misturado com um character, com um float, porque diferente das outras linguagens, como a Emerson explicou, ela não é fortemente tipada. Né? Aqui agora a gente vai explicar sobre as funções para manipulação, que são algumas funções que são pré-determinadas nas linguagens e que a gente pode usar para poder trabalhar com esses arrays. Né? A gente colocou uma tabela aqui. Em C, por que a gente tem, por exemplo, só o sizeof? No C, quando a gente está trabalhando para adicionar, remover elementos, a gente não tem uma função própria. Geralmente a gente está trabalhando com o for, que é aquele loop de repetição, que se você não viu o vídeo, vale a pena dar uma conferida no canal. Então, quando você está trabalhando com array, você geralmente faz uma manipulação dentro do for. Então, você não tem uma função específica para isso. Porém, se você quiser pegar o tamanho do array, por exemplo, você declarou lá de forma não implícita qual que é o tamanho dele, você só inicializou, e você quer descobrir o tamanho dele, você pode usar a função do sizeof para poder descobrir o tamanho dele. Né? Exato. E aí em Java, a gente tem a função add, que a gente vai fazer. E essa função add, ela está disponível só para o array list. Quando a gente está trabalhando com a array list, a gente usa o add e a gente passa o valor que a gente quer adicionar. Então, por exemplo, a gente criou um array list de strings. Então a gente vai usar, por exemplo, o nome da nossa array list é A. Então a gente vai colocar a.add e aí dentro do parênteses a gente vai colocar uma string, por exemplo, laranja. E aí quando a gente está trabalhando com os arrays normais, né? Vamos dizer assim, arrays normais, né? Para um entendimento melhor. A gente também usa o for em Java. E aí, a gente usa o length quando a gente está trabalhando com os arrays normais, né? Então, tipo, quando a gente quer o tamanho deles, a gente usa o length. Agora, quando a gente está trabalhando com array list, a gente usa o size. Então, essa é a diferença. Por isso a gente colocou o length e o size. Os dois vão retornar o tamanho do seu array. A diferença é que com o array list a gente usa o size e com arrays tipo, normais, assim, a gente usa o length. Exato. E no Java também, por conta do array list, você pode ter outras funções além do add. Você tem o add que é para adicionar, o remove para remover, entre outras manipulações que você pode ter, por conta dele ser um objeto especial, digamos assim, um array list. Né? Já em Python, como os arrays você não tem uma questão de ser fortemente tipado, qualquer tipo de array que você criar, você vai poder usar essas funções. Então a função do len ela vai retornar o tamanho. O remove é se você quiser remover um valor específico, que você vai passar dentro do parênteses. E o append vai ser para você adicionar um valor, só que ele vai adicionar
lá no final do array. Então ele vai estar como o último elemento, o valor que você acabou de adicionar. Você poderia também adicionar numa posição específica se você quiser, só que você tem que fazer isso de uma outra forma, sem ser com append, né? Agora, eu vou Exato. explicar um pouco sobre qual que é a diferença entre o array uni e multidimensional. O array unidimensional foi aquele exemplo que a gente colocou aqui, ó, no começo, no qual você só tem um conjunto e ele está, digamos assim, em uma dimensão só. Então, os valores eles vão ser só armazenados dessa forma, né? Já os array multi, o que acontece? Por exemplo, se a gente quisesse fazer um, um array no qual ele tivesse três dimensões. Então a gente coloca ali. Ele é um array de inteiros, tem o nome A, ele tem as três dimensões, cada uma com um tamanho específico e todas elas você inicializa com zero. Então como que ele vai funcionar? Ele vai ter essas três dimensões como se fosse em um cubo, só que você só vem na parte dessa perspectiva que a gente está tendo, né? Você não tem as visões do atrás e embaixo. E aí ali, se você olhar cada elementozinho, você vai ter o índice que está relacionado com o correspondente. Então, no primeiro aqui, você vai ter o elemento na posição do 000, é esse cara. Já na 001 é o outro e assim por diante para todos esses elementos, né? Então, os multidimensionais é para caso você precise fazer uma manipulação de array com mais de uma dimensão. Pode ser 2, 3, 4, enfim, quantas dimensões você quiser. A com duas dimensões, a gente também usa bastante para o conceito de matriz, né? Que tem aí presente na matemática, de, por exemplo, se você quiser fazer manipulações com matriz, somar elementos, multiplicar, então você usa um array geralmente de duas dimensões para poder fazer essas manipulações. Exato. E aí agora a gente vai apresentar aqui um pouco da sintaxe em C, em Java e em Python para a gente entender melhor, né? Exatamente. Então vamos começar aqui em C. A gente montou esse programinha aqui no qual ele vai estar mostrando um pouco sobre como a gente faz as declarações dos arrays, né? Como o Emerson tinha explicado, você pode declarar um array, não passar o tamanho dele e só inicializar com valores aqui. Por exemplo, eu inicializei com 5 valores, né? Se a gente quiser fazer um array com mais de uma dimensão, obrigatoriamente uma dimensão delas você tem que passar um valor. Então, por exemplo, aqui, a primeira dimensão eu não passei um tamanho, na segunda eu passei que ela tem um tamanho 3, e aí eu inicializei os valores, e se você quer separar, você tem que fazer esse conjunto de abrir uma chave dentro de uma chave. E aí, nessa chave que está aqui dentro, você inserir os valores, né? E aqui a gente tem um terceiro array, que a gente só colocou o valor dele e não inicializou. Esse primeiro aqui, ó, o int tamanho, ele está relacionado com o array 1, né? Então, o que a gente faz? A gente declara aqui explicitamente que a gente quer retornar um valor inteiro e a gente usa aqui a função do sizeof, como a gente explicou. Você passa o sizeof do array 1 e divide pelo sizeof do array 1 na posição 0. Por que você tem que ter essa divisão? Isso não basta só colocar sizeof do array 1. Porque essa função do sizeof, ela está relacionada com alocação na memória, com aonde você aponta. Então, ela é uma manipulação que está relacionada com a memória do computador. Então, por causa disso, você tem que ter essa divisão aqui para poder ter o seu número correspondente, porque se você só passar o sizeof, ele vai acabar retornando um valor que a gente não quer, né? E aqui, essa variável link colunas 2 está relacionado com esse array 2 aqui, que a gente fez a mesma conta, né, usando o sizeof. E aqui, nesse print, a gente já estava colocando direto para descobrir o tamanho do array 3, né? Então, se a gente executar aqui o programa, vocês vão poder ver que vai aparecer aqui o tamanho do array relacionado com o número dele, né? Que seria assim... Era para estar aparecendo, né? era para estar aparecendo, A mas gente... não tá executando, não sei porquê. Aí, Ok, agora tava foi. demorando um pouco. Esse aqui, por exemplo, é do primeiro array, que se a gente contar que ele tem 5 elementos, então ele retorna o número 5. Do segundo, no qual ele é multidimensional, a gente tem duas linhas e três colunas, que nem está representado aqui, né? Isso aqui é a primeira linha, essa é a segunda, e cada linha você tem três colunas, né?
digamos assim. E o do array 3 aqui, que eu tinha passado que era 5 o tamanho dele, ele retornou por meio do sizeof, que o tamanho dele é 5, né? Exato. Agora vamos em Java. E aí em Java a gente fez os dois exemplos que eu tinha comentado, do array list, que a gente declarou. Ali a gente fez um array list de strings. Então, a forma de declarar é exatamente aquela que a gente colocou. E a gente também declarou um array multidimensional num array, tipo assim, normais, né? Um normal, que é um array de inteiro multidimensional. E aí a diferença que a gente tem é que quando a gente vai declarar esse array, a gente coloca o new ali na frente, que é como se a gente estivesse criando um novo objeto, um novo array, vamos se dizer, multidimensional de inteiros. E ali a gente adicionou, né? A gente usou o add para adicionar no nosso array list a string olá, e aí a gente depois colocou, deu um print para printar o tamanho do nosso array 1, nosso array list. Aí depois a gente colocou um print, que tá vendo que a gente usou o size para o array list e o length para o array de inteiros. E aí a gente colocou os dois tamanhos do tamanho dos dois. E aí depois a gente deu um remove, que é para remover o olá, e aí a gente printou o resultado. No caso, a gente então ali em cima a gente vai printar que o resultado é 1, e ali vai virar 0, porque ali a gente tinha a gente ainda tinha a string olá. Depois que a gente dá o remove na string olá, a gente acaba indo para 0. Esses dois métodos assim que a gente usou de apoio, o add e o remove, e até mesmo size, são métodos assim, pode dizer simples. É, Se a gente for entrar em assim, vários métodos que tem o array list, a gente ia ter que fazer um vídeo bem maior. Então, assim, eu sugiro que vocês peguem e dêem uma brincada aí com a array list, vocês verem os métodos que tem. Agora pode rodar Exílio para a gente ver o resultado. E deu exatamente o resultado que eu tinha falado. Deu o tamanho do array 1, que é a nossa array list, deu 1, porque a gente ainda tinha a string olá. O nosso array 2, que no nosso caso é o nosso length, ele vai imprimir o tamanho da nossa linha. Meio que a linha é o que manda na hora que você usa o length. Então, se a gente ele tivesse 4, 3, né? 4 linhas e 3 colunas, ia imprimir 4. E ali depois imprimir o tamanho do array 1 de novo, 0, porque a gente deu remove e no caso a gente removeu a string lá. Então aí o nosso array list de novo foi para 0. Exatamente. E agora indo para o Python, a gente, como vocês viram no exemplo de declaração, você não precisa declarar explicitamente qual é o tipo do array. Então, por exemplo, eu posso fazer uma mistura aqui de números inteiros com a string do número, né? Aqui eu vou colocar para ele imprimir o elemento que vai estar na terceira posição, porque lembrando, a gente começa com o elemento na posição, o primeiro elemento ele está na posição 0. Então aqui ele vai retornar o número 3. Aqui eu criei um array com duas dimensões. E a diferença que a gente tem, por exemplo, dessa declaração do C para o Java é que aqui no... Quer dizer, do C para o Python, perdão. É que no C você teria que fazer essa separação por meio das chaves, né? E aqui no Python é por meio dos colchetes. Aqui eu vou imprimir o elemento que está do primeiro array, né, na segunda posição. Aqui eu vou imprimir o tamanho que está do primeiro array, que a gente está usando a função do len. E aqui eu estou usando o remove, por exemplo, do primeiro array do elemento 2. E vou estar adicionando no final a string 6, né? E aqui eu vou imprimir o array inteiro, para vocês verem que ele vai fazer essas manipulações aqui. Então se a gente executar aqui, ó, como eu comentei, o elemento que está na terceira posição é o 3. Aqui ele retornou o elemento 1, né? Que está do primeiro array na segunda posição. O tamanho aqui do array 1, que ele tem 5 elementos. E depois que a gente fez o remove e o append, ó, ele removeu o elemento 2 e adicionou aqui no final o elemento 6. Então agora o array ele ficou formatado dessa forma no Python. Exato. Então, é isso, né? A gente agradece mais uma vez o professor Davi pelo material que ele deu para a gente fazer, usar como material de apoio, né? Para fazer essa parte de arrays. E nosso e-mail está aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, qualquer coisa, pode mandar lá. Ou também pode comentar aqui embaixo no vídeo. E se inscrevam. Não esqueçam de deixar o like e ativar o sininho. Exatamente. E mais pra frente a gente vai montar mais 2 vídeos, um com alguns exercícios sobre o arrays, né, aplicando, e o próximo vídeo sobre teoria vai ser para explicar como funcionam os caracteres e as strings nas linguagens de programação.
Exato. Então é isso, até mais. Até mais. Falou.